Fala galera, e aí, como vai? Tudo bem? Espero que bem. Estou aqui hoje para mais uma quarta-feira fotográfica. A quarta-feira fotográfica, ela serve para a gente conversar sobre assuntos de fotografia, trazer assuntos de fotografia, que é o mundo, né, que eu vivo atualmente. Hoje eu quero trazer um assunto um pouquinho quanto controverso e polêmico, que é a NFT. Porém, antes de a gente começar sobre esse assunto, eu peço a vocês que compartilhem esse canal, que comentem, que deixem o like de vocês e que se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Eu tô com um pouco mais de 270 inscritos e tô querendo muito chegar a 300 inscritos antes do final desse ano. Então me ajude, mande para os seus amigos. Falamos aqui sobre fotografia e também fazemos um vlog, falamos um pouco sobre nossa vida aqui na Alemanha. Você também vai encontrar aqui embaixo relacionado um grupo de canais parceiros, né, que são amigos nossos, e eu sempre relaciono aqui embaixo essa galera. Valeu, muito obrigado. Depois da vinheta a gente começa com o assunto. NFT. NFT foi a palavra mais falada, mais citada, mais pesquisada nesse ano. Que loucura, né? Ano passado foi... Todo mundo já sabe qual é a palavra, mas esse ano foi a NFT. E cara, é muito interessante ver uma palavra do mundo tecnológico, né, em tanto em alta. Isso quer dizer que algumas tecnologias estão revolucionando o nosso mundo novamente. Entendendo isso, vamos falar um pouco sobre essa NFT e o porquê que ela está mudando a nossa vida. Para a gente falar um pouco sobre a NFT, a gente precisa falar sobre criptomoeda. A criptomoeda é uma moeda digital. Assim como hoje você tem uma conta, né, no banco e lá fica o seu dinheiro, a criptomoeda é como se fosse essa moeda digital. A diferença é que ela não existe no mundo real. Assim como a gente pode pegar uma moedinha aqui e ela tem um valor, essa criptomoeda ela não existe no mundo real como uma moeda. Ela pode ser transformada nessa moeda, mas ela não vai existir uma moeda cunhada no mundo real. Ela só existe lá na criptomoeda. É bom a gente entender isso. Entendendo isso, a gente vai entender que o porquê que essa criptomoeda está tão em alta, porque ela tem uma segurança muito grande digitalmente. Ela tem a tecnologia chamada POW, que é Proof of Work, e essa tecnologia ela consegue provar que essa moeda existe, que o valor que você está falando que você tem, você realmente tem, sem deixar que as suas transações sejam rastreáveis. E isso é uma coisa que, explodiu a cabeça de muita gente que preza pela liberdade, né? Que hoje toda transação que você faz, ela é rastreável. Uma das outras coisas dessa moeda é que ela não tem um dono. Assim como o dólar pertence aos Estados Unidos, o euro pertence à União Europeia, a Bitcoin, por exemplo, ou a Ethereum, ela não tem um dono que pertence a ela. Existe a fundação, né? Existe uma instituição que cria, né, essa moeda, que colocou ela em mercado, mas ela não necessariamente existe um dono, não existe uma regulação em cima dessa moeda. Então você não tem um poder, né, de alguém decidir o que fazer com essa moeda ou não. Isso é um ponto bom, porém é um ponto ruim, porque muitas empresas optam em não transacionar com essa moeda. Porém, não é para falar dessa moeda que a gente está aqui, mas a gente precisa entender um pouquinho, principalmente da tecnologia POW, né, que é a prova de trabalho. Essa tecnologia, ela é utilizada, né, nessas moedas que eu falei para vocês, e uma delas, que é a Ethereum, ela tem dentro dela uma arquitetura que carrega o NFT. Não é só a Ethereum que faz isso, mas a gente vai falar das outras um pouco depois. A Ethereum, ela faz isso, ela tem ali no seu blockchain uma parte que você pode colocar arquivos. Esses arquivos, né, que podem ser transacionados, que viram esse NFT, que quer dizer, né, NFT é uma sigla, que quer dizer que artigo não fundível. E aí, esse não fundível, a gente às vezes tem que entender um pouquinho o que significa. Não fundível quer dizer que... Vamos entender primeiro um arquivo fundível. Vamos dizer, essa nota aqui de 2 euros, né, uma moeda de 2 euros, ela equivale a 2 euros. Se eu tiver duas moedas de 1 euro, ela também equivale a 2 euros. Então, esse arquivo é um arquivo fundível. Por quê? Para eu ter esse valor, eu posso juntar dois outros arquivos e ter o mesmo valor. Ok, então a gente já entendeu o que é um arquivo fundível. O não fundível é exatamente o oposto disso. É algo que tem um valor que eu não posso pegar outros dois valores para transformar naquele valor. Vou dar um exemplo bem prático disso, seria um ingresso, né? Um ingresso do último show do Michael Jackson. Ele é um arquivo não fundível, porque tem seção, tem número e tem local. Vamos dizer que ele tem a seção, número e local. E para aquele show,
Eu não posso pegar a seção B e C e fundir e vai ter aquela mesma seção D que a pessoa tem no ingresso dela. Não dá para fazer isso. Então ela termina virando um item de colecionador e vira um arquivo porque é um arquivo não fundível. Eu não tenho dois para transformar em um e eu não posso fazer isso. Isso é aonde o NFT ganha, porque eu pego os arquivos que hoje são digitais ou eu transformo um arquivo de forma digital, como uma foto ou algo do gênero, e eu vendo esse arquivo. As minhas fotos que estão aqui, todas elas são um arquivo, certo? Sendo que eu imprimi essas fotos, mas ela pode ser um arquivo digital e eu posso pegar esse arquivo digital, pagar para transformar esse arquivo num token, num arquivo não fundível, e daí eu posso comercializar esse arquivo. Então agora a gente já sabe o que é NFT, a gente já sabe o que é criptomoeda e a gente já conhece aquela tecnologia POW. Agora vamos entender a polêmica por trás da criptomoeda. No começo desse ano, né, as criptomoedas elas já vinham numa ascensão muito grande e a NFT, que começou a ser usada, se eu não me engano, ali no meados do primeiro semestre, deu um boom, explodiu, muitos artistas entrando, lançando NFT, botando para vender, fazendo o mercado realmente virar a loucura e todo mundo querendo ir para NFT. Porém, uma coisa, a gente vive num mundo que o impacto ambiental está cada dia maior. A gente sente essas mudanças loucas e dramáticas do clima na nossa pele, no nosso dia a dia. O mundo já não é igual ao que era antigamente. E a NFT e a criptomoeda acende um alerta muito grande contra isso. Por quê? Porque a criptomoeda ela utiliza muita energia, não somente na sua criação, mas também na sua transação. A energia é tão grande que para criar um NFT equivale a você sustentar, né, energeticamente um adulto durante 2 décadas na Europa. Só para você ter noção da loucura que é isso. É muito gasto tecnológico, é muito gasto de energia. Tudo bem, eu ainda não entendi que gasto de tecnologia é essa, Paulo. Eu não trabalho com TI, eu só tiro foto, eu só queria vender minha foto ali. Por quê? Não estou entendendo. É pelo seguinte, essa prova de trabalho, né, esse Proof of Work, ele é uma tecnologia que ele dispara praticamente para toda a rede. E ele precisa receber de volta essa rede dizendo que sim, aquele token, aquela transação, aquele valor é daquela pessoa que falou que é. Por ele não ser centralizado, ele faz um disparo descentralizado. E isso gasta muita energia. Vou dar um exemplo. Quando você usa o seu cartão de crédito numa compra, ou o seu número de cartão de crédito numa compra, qual é o gasto de energia? É do vendedor confirmando com o banco e do banco respondendo para o vendedor. Você tem 2 vias. Quando você faz uma transação de criptomoeda, você não tem essa via somente. Ele dispara para um monte de gente ao mesmo tempo. E isso gasta muita energia, porque tem vários servidores lendo, escrevendo, enviando de novo a notícia. É como, sabe, aquele computador que você usa, ou o computador do seu filho, que fica quente pra caramba? É como se eu tivesse diversos computadores desse ficando quente pra caramba todo momento. Por isso o grande problema da criptomoeda em si. Mas isso não quer dizer, gente, que não tenha solução. O mundo está caminhando para uma solução e muito legal da criptomoeda. A Ethereum mesmo, ela está trabalhando na Ethereum 2.0 e que está sendo uma revolução muito legal. Eles transformaram a sua forma, estão transformando, né, a sua forma. Hoje eles trabalham com as 2 formas, tanto com a POW quanto com essa nova fórmula que é a POS, que é uma outra tecnologia para provar, que é Stacker, né? Não sei se estou falando certo, mas eu vou deixar escrito aqui que é Proof of Stake. E o que acontece na Proof of Stake? Ela tem pré-setados em alguns stackers, que eles dizem, a prova que aquele token que você está falando é válido. Sendo assim, não precisa fazer esse disparo tão descentralizado. Ele dispara exatamente para alguns pontos e só esses pontos eles devolvem. Com isso, eles diminuíram muito o gasto energético. A prova disso é que a mesma Universidade de Cambridge, que fez um artigo no começo do ano falando sobre a NFT e os impactos ambientais, agora no final do ano está lançando vários artigos em NFT, mas pela rede Tezos. Porque a Tezos também trabalha com NFT. A Tezos, a Ethereum 2.2, a Polygon
e a Cybon. São algumas das que trabalham com NFT na sua estrutura de criptomoeda. E essas também estão trabalhando com essa tecnologia que é POS, que ela é bem menos nociva para o meio ambiente. Paulo, você falou que ela é menos nociva. Isso quer dizer que ela continua sendo nociva ao meio ambiente? Sim, ela continua sendo nociva ao meio ambiente, gente. Porém, ela é muito menos do que era as outras. E também se compara com um pouco da forma de transação que hoje a gente faz de arquivos, que a gente faz, né, de venda de quadro, porque a gente tem que imprimir. Então o gasto termina sendo um gasto que está um pouco comparável ou até melhor do que muitas formas de transação que a gente tem hoje de arte. Então ela resolveram, né? A comunidade científica começou a abraçar essa tecnologia. Eu estava nas minhas pesquisas, e eu vou deixar aqui no link, diversos artigos falando sobre cientistas que começaram a utilizar, né? Grupos de ciência que começaram a utilizar o NFT, né? Para levantar ali fundos para as suas instituições científicas. Uma coisa, galera, que eu quero que vocês entendam é que eu não estou falando para você usar ou não usar. O que eu estou falando é aonde eu cheguei com as minhas pesquisas. Quando eu tive a ideia de fazer um vídeo falando da NFT, a minha mente falava muito contra a NFT. Falava muito de não é para fazer NFT. Porque realmente naquele momento era muito prejudicial. E fazer NFT naquele momento você não estava dando um pouco muito a mínima para o meio ambiente. Porém hoje, no final de 2021, a NFT está mudando muito, somente com a mudança desse protocolo de POW para POS. Realmente, o meio ambiente agradece essa ação e a gente, como fotógrafo, começa realmente a pensar em colocar as nossas imagens em NFT. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo, eu espero ver aqui comentários saudáveis, sabe? E um debate bem legal sobre o tema. Se você não gosta da NFT, se você acha que não deve, se você é da biologia ou se você é fotógrafo e você tem um contraponto ao meu, eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. Por favor, deixa escrito aqui, a gente troca essa ideia, qualquer coisa a gente faz uma call, liga, conversa, eu vou adorar ver mesmo o seu contraponto e talvez, né, às vezes até mudar o meu, mas no dia de hoje eu vejo que a NFT está caminhando para uma coisa maravilhosa e uma forma muito descentralizada de a gente trabalhar e vender a nossa arte. Muito obrigado, Bisbaldi.